Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar seu like e principalmente comentar aqui para ativar esse fórum de discussão e de debate comigo e com todos que estão aí comentando. Hoje é dia do terceiro episódio da série Duelos do Século. Você já conferiu Renato Augusto contra Rodriguinho, tá aqui em cima nos sugeridos também. Você já conferiu Wagner Love contra Ali Edson, aparecendo daqui a pouco nos sugeridos aí para você também. E hoje você confere outro duelo de grandes centroavantes que tiveram uma presença marcante pelo Corinthians. Jô contra Guerreiro. E o Jô que está de volta aí ao timão. Hoje eu conto com a presença ilustríssima do gigantesco Lucas Marçal, um dos maiores corintianos da história desse país. Marçal, muito obrigado por estar aqui comigo para fazer esse vídeo. E aí, Marco, tudo certo? Eu que agradeço o convite aí de poder colaborar com o seu canal, com mais um duelo difícil aí, né? Vamos ver a opinião do pessoal, mas eu já tenho meu posicionamento aqui bem definido quanto a este duelo. Esse vai ser difícil, cara. Tem bons argumentos para os dois lados aqui. Jô contra Guerreiro. Vamos primeiro passar rapidinho os números dos dois grandes jogadores pelo Corinthians. O Jô tem 170 jogos pelo Timão, com 43 gols marcados. Ele venceu com o Corinthians o Brasileirão de 2017, o Paulistão de 2017 e o Brasileirão de 2005, em que ele não foi titular. Vale lembrar. O Guerreiro, ele tem menos jogos, 126, e mais gols pelo Corinthians, 52. A média do Guerreiro é espetacular, é quase de meio gol por jogo, 0,43. O Guerreiro com o Corinthians ganhou sendo protagonista o Mundial de 2012, também venceu o Paulistão de 2013 e a Recopa de 2013. Esses os títulos de Jô e Guerreiro. Meu caro amigo Lucas Marçal, já vou te lançar uma bomba logo de cara. Se fosse brasileiro, Guerreiro seria convocado para a seleção? Com certeza, ele teria sido o centroavante da seleção brasileira ao longo de toda essa década, né? Ocupando o espaço que deveria ter sido ocupado pelo Adriano nos primeiros 5 anos e esses últimos 5 anos também. Inclusive, aqui no Brasil, ele foi o melhor centroavante dessa década, disparado. Também acho, também acho. Em E acho que ele é um atividade. centroavante muito diferente dos que a gente tem no brasileiros, né? Se a gente pegar a dupla de Firmino e Gabriel Jesus, eu acho o Guerreiro um jogador muito mais forte fisicamente e que consegue dar o mesmo nível de distribuição de jogo ali como um falso 9, como um pivô que o Firmino dá, por exemplo. Só que ele ganha muito mais no corpo, né? Ele é o biotipo dele remete aos centroavantes que a gente está acostumado a ver na seleção brasileira mesmo, né? Cara alto, forte, de posição física e com qualidade técnica também, tanto para ajudar na armação de jogadas quanto na finalização. Pô, e bota qualidade técnica nisso, cara. O Guerreiro é daqueles que, putz, podia jogar de meia tranquilamente, né, cara? Mas eu acredito até que isso seja reflexo do desenvolvimento do futebol aqui no Brasil, né? O pessoal hoje em dia, desde a década passada, prioriza muito nas categorias de base jogadores rápidos, esguios, né? Jogadores de beirada de campo e não perfil de centroavante mesmo. Tanto que a gente acompanha aí cada vez mais raro o número de centroavantes mesmo com essas características típicas, assim, com esse estereótipo que surge, né, nos clubes do Brasil. Verdade, Marçal. E ainda assim, muita gente diz que o Guerreiro é um jogador superestimado por ter feito aqueles 2 gols no Mundial de 2012. Tem muito jornalista por aí dizendo que o Guerreiro é um dos jogadores mais superestimados do Campeonato Brasileiro. O que que a gente tem aí pra dizer pra esses caras, Marçal? Não dá, né? São comentários levianos. A gente, a gente, Guerreiro sempre foi um jogador de muito destaque, assim, tipo no Peru, ele sempre foi considerado um craque, né? Tanto que lá o pessoal tem uma admiração por ele. Assim como aqui no Brasil o pessoal tem pelo Neymar, ele é um superstar, sai no a Sônia Abrão de lá, né? Tem notícia dele, revistas revistas tipo Celebridade. de celebridade, Jornal Nacional, e se jogou muito bem na Alemanha também, apesar do temperamento explosivo ter atrapalhado ele um pouco lá. E se a gente for ver, se não me engano, nas 3 edições de Copa América, né? 2011, 15 e 19, ele foi artilheiro.
Impressionante. Realmente o Ou Guerreiro, ele... seja, é um jogador que se destaca e foi um achado do Corinthians, né? Porque Verdade. quer dizer, foi uma indicação do filho do Tite, né? Que acompanhou a Copa América, quando ele ainda trabalhava no Corinthians. E, ele foi escolhido também na época que o circuito do Corinthians era referência na hora de fazer contratações. Saudades, Escolhia inclusive, jogadores a né? dedo. E é Sim, engraçado porque eu lembro que o Guerreiro, ele chegou junto com o Martinez no Corinthians em 2012. E o Martinez era o o Vitor badalado. Martins, Lembra do Martinez? E o Guerreiro, ele era assim, veio junto, o dos troco, primeiros né? pontas burros da década. Pô, cara, mas o Guerreiro foi muito, assim, acho que a passagem dele é lógico que fica marcada pelo Mundial, mas os outros anos dele no Corinthians também foram muito bons, né? Inclusive, eu acho que se o Guerreiro tivesse ficado em 2015 o ano inteiro, o Corinthians tinha ganhado aquele Brasileirão no nível que o Flamengo ganhou ano passado, assim, com 3 pés nas Sim, costas. se você for levar em consideração o centroavante que jogou a maior parte dos jogos no Campeonato Brasileiro em 2015, o cara tinha 3 chances claras por jogo e 12 ele desperdiçava a bola que o Guerreiro facilmente faria. Mas isso quer dizer que se ele tivesse jogado o Brasileiro até o final, ele teria feito mais de 25 gols em 2015. Também acho. E também é importante ele frisar que ele foi decisivo nos outros anos. Não só além do Mundial em 2012, mas em 2013 ele fez gols importantes pelo Corinthians. Em 2014 o Corinthians acabou o Brasileiro em quarto lugar. Foi para a Libertadores muito por mérito dele, que nas últimas rodadas, se não me engano, ele fez gol na maioria dos jogos, quase todos os jogos. Acho que nos últimos 8 jogos ele fez uns 6 ou 7. Contra o E São jogos Paulo que o jogou Corinthians muito bem. ganhou por um gol de diferença. Verdade. Então, fora a inteligência dele em campo também. Não, não, vamos falar do Gil daqui a pouco, né? É. Pode seguir aí. Vou passar, inclusive, agora que você me deu a bola, Marçal, vou para ele mesmo, pro Jô, que também é outro grande jogador que passou pelo Corinthians e está de volta aí. E a pergunta em relação ao Jô é a seguinte, já vou emendar um dois em um aqui. Primeiro é a seguinte, o Jô, ele foi o maior protagonista de um título brasileiro do Corinthians neste século, que a gente está falando do brasileiro 2005, o brasileiro de 2011, o de 2015 e o de 2017. O Jô em 2017 foi o maior protagonista em relação aos outros times? E a segunda pergunta, se o estilo do Jô, já que a gente estava comparando estilo de jogador, se o estilo do Jô é do centroavante mais ultrapassado, como o centroavante que está desaparecendo do mercado, enquanto o Guerreiro é um cara mais atual. Queria que você comentasse sobre essas duas coisas aí. Não acredito que o Jô tenha sido o jogador mais importante, até porque em 2017 o Rodriguinho foi muito decisivo também ali junto com o Jô. E se você for comparar a temporada individual no ano que ele ganhou o título, o Tevez fez mais gols e deu mais assistências em 2005, né? E daí eu acho que, acredito que não. O Jô não foi o jogador mais decisivo num título brasileiro do Corinthians neste século. E quanto à outra pergunta, eu acredito que o ultrapassado está para a escola do futebol brasileiro, né? Na Europa a gente vê ainda surgir muitos centroavantes Verdade. com as características do jogo. Inclusive agora um que está em alta, todo mundo está muito badalado, que é o Holland. Se assemelha muito às características do jogo no começo de carreira, né? Verdade. Centroavante de Velocidade, velocidade, né? posicionamento, assim, E alto. alto, exatamente. É engraçado que ele consegue combinar essas duas coisas que parecem meio contraditórias, né? E o cara é veloz, Sim, mas ele é sim. muito alto, então Eu ele me consegue lembro ganhar. em 2017, o preparador físico do Corinthians deu uma entrevista falando que o jogo era o mais rápido do elenco. Isso porque ele vinha de um ano que ele tinha parado, em 2016, tinha parado de jogar a bola em agosto e já estava com 30 anos, né? 31 anos. Caramba. Com 30 anos, tipo, inesperado, né? Não, realmente. E é muito engraçado isso, porque o Jô, ele, ele chegou no Corinthians em 2017 para essa última passagem completamente desacreditado, fora de peso, era a reserva do Casim. O Jô começou o ano na reserva do Casim e a partir daquele jogo contra o Bota ênfase Palmeiras, nisso. que foi emblemático, aquele 1-0 que o Maicon rouba a bola do Guerra e toca no Jô e o Jô faz o gol, ali o Jô começou, parece que deu um banho de confiança, né, Marcelo? Os jogos com o Palmeiras no ano de 2017 foram divisores de água nas campanhas Verdade. do Corinthians, né? Tanto no Paulista quanto no Brasileirão. E sim, o jogo, né? Depois daquele jogo ele se soltou, né? Com Honrou a certeza. camisa.
E aí, Marçal, para a gente conduzir aqui para o final da nossa belíssima discussão, a gente tem que falar agora quem foi melhor e quem foi maior pelo Corinthians. Para você, Marçal. Apesar de gostar muito da história do Jô, né? Cria da base, um jogador que agora mais velho, mais experiente, tem atributos que eu gosto no centroavante, né? Acredito que ele vai encaixar nesse time do Thiago Nunes, somente pelo poder de finalização, potencial de finalização dele, velocidade e já nunca desistir das jogadas. Eu fico com o Guerreiro nessa, porque, como eu já falei, né? No meu ponto de vista, ele foi o melhor centroavante em atividade no futebol nacional essa década, um jogador muito técnico, com uma inteligência também acima da média para a posição de centroavante, habilidoso, e por isso eu considero ele melhor e maior também pela importância que ele tem pelos títulos, né? Ganhou o Mundial, fazendo os 2 gols, sendo protagonista, que é tipo, se não é se não é maior que o título da Libertadores, é equiparável, né, para os corintianos. Então acredito que o Guerreiro é maior também, até pelo que ele fez a nível de seleção, né? Com Ele certeza. levou o Peru a conquistas, tipo, inimagináveis para a torcida. Levou uma Copa do Mundo, coisa que não acontecia há quase 40 anos. Então, Ele é gigante pro Peru ele é também. maior também, sim. Com certeza. Eu também, Marçal, tô assinando embaixo contigo, cara. Acho que o Guerreiro ele é melhor e maior do que o Jô pelo Corinthians, apesar de ter saído muito manchado com a torcida por todo aquele imbróglio da renovação dele que não deu certo, por ter falado que no Brasil só jogaria no Corinthians e depois ter ido para Flamengo Internacional. Eu acho que tudo isso manchou a história dele com o Corinthians bastante, mas pela importância dos 2 gols do Mundial, eu acho ele maior do que o Jô e tecnicamente, eu acho que é até um pouco incomparável, assim. A gente está falando de um jogador, acho que num nível técnico bem acima. E para vocês que acham que o Guerreiro é superestimado, vou dar uma dica. Assistam o jogo Corinthians e Chelsea da final do Mundial de 2012 e vejam o que o Guerreiro fez naquele jogo. O tanto de bola que ele matava no peito, segurava no chão em um momento que o Corinthians precisava tranquilizar o jogo, rodar a bola melhor ali no meio-campo. Ele jogou de ponta, ele jogou de meia, ele jogou de centroavante, de pivô, de falso 9. Ele fez um jogo de almanaque naquela final. E aí você Bagunçou o compara. queijo, Oi? Balançou o quê? bagunçou o queijo. É importante Exatamente. frisar também que ele é estrangeiro com mais gols na história do clube, né? Bem lembrado, Marça. Mais do que o Em Tevez, hein? 3 anos. Sim, E o Guerreiro, você pega essa atuação dele contra o Chelsea e compara com a atuação do Gabigol contra o Liverpool. E aí a gente vai ver quem que é superestimado e quem que é justamente avaliado aí entre o Guerreiro, né? Marçal, muito obrigado pela tua participação aqui. A gente vai fazer muito mais vídeos juntos nessa sériezinha. E você, deixa aí eu seu que agradeço o comentário, convite. diga quem que é o jogador que você quer ver no próximo duelo. A gente tem muito mais duelos para fazer ainda. E um abraço para você. Tchau.